A Bíblia é um livro sangrento? Vamos explicar todos esses assuntos em um resumo falando sobre prescrição e descrição, algo que alguns críticos da fé cristã não conseguem entender. Antes, vamos aqui analisar um vídeo bem interessante do argumento. Esse, no caso, pessoalmente não achei um argumento bom, um argumento muito fraco, falando sobre a questão e ignorando totalmente o prescritivo e o descritivo, que são fatos primordiais na leitura de narrativas. Então vamos fazer aqui a verificação sobre esse argumento de um ateu. Ninguém segue hoje a Bíblia. Se as pessoas seguissem a Bíblia, elas estariam presas, detidas, entende? A Bíblia é um manual sangrento para psicopatas. E eu digo isso sem medo de errar, viu, pessoal? Sem remorso, tá? Tanto é que eu estou escrevendo agora meu livro, A Psicopatia do Deus de Israel, que é uma análise social, psicológica e jurídica do Deus mais perigoso de todos os tempos. Livro que vai revolucionar a cabeça do crente. E isso tudo eu conto no meu livro. Você entende? Você não está adorando um Deus de Israel, você está adorando uma ideologia de Moisés. Que era feita por pessoas que tinham a cabeça como se fosse um grupo de terrorista daquela época. Exatamente. Pessoas que invadiam terras, entravam, acabavam com as pessoas. Estão tomando agora seu estúdio, se apropriando daqui do local e falaram que é em nome de Deus. O que você acha disso? Nos debates contemporâneos é comum ouvir a afirmação de que a Bíblia é um livro terrorista e sanguinário. Essa acusação geralmente se baseia em relatos de guerras, destruições e punições severas encontradas em textos do Antigo Testamento. No entanto, é fundamental compreender que esses relatos não são prescrições de comportamento, mas sim descrições de eventos históricos específicos inseridos em contextos culturais e temporais distintos dos nossos tempos. Alguns ateus fingem não acreditar nisso ou ignoram totalmente essa questão, porém muitos têm estudo, então eu acho que eles acabam ignorando de maneira proposital. Mas vamos explicar melhor a diferença entre prescrição e descrição. Uma distinção essencial na interpretação bíblica é entre prescrição e descrição. Prescrição refere-se a uma ordem ou um comando que estabelece um padrão de comportamento a ser seguido. Já descrição refere-se à narração de eventos que ocorreram, sem necessariamente indicar que devem ser seguidos como exemplo. Por exemplo, quando a Bíblia descreve a destruição de cidades inimigas, ela não está ordenando que tais ações sejam replicadas, porém apenas relatando acontecimentos específicos de um período histórico. Por exemplo, o contexto das invasões de terras na Bíblia. Nos livros de Josué e Juízes, encontramos relatos de batalhas e conquistas territoriais, realizadas pelos israelitas sob a liderança de Josué. Esses eventos ocorreram em um contexto de disputa por terras na região de Canaã, onde diferentes povos estavam em constantes conflitos. A conquista de Canaã pelos israelitas não deve ser vista como uma autorização divina para a violência indiscriminada, porém como parte de um processo histórico específico, com objetivos teológicos e culturais próprios da época. Portanto, a Bíblia seria um manual sangrento? Chamar a Bíblia de manual sangrento é uma leitura superficial que ignora contexto histórico, cultural, teológico dos textos. A Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, contém relatos de violência, porém também ensina princípios de justiça, misericórdia e reconciliação, sem falar de princípios e valores morais. É importante lembrar que a Bíblia é uma coleção de livros escritos ao longo de muitos séculos, refletindo diferentes contextos e perspectivas. Até mesmo a questão da prescrição a gente vê no Novo Testamento, também no Velho Testamento tem muitas questões prescritivas, como no Novo Testamento, onde Jesus ensina a amar o próximo como a si mesmo, a chorar com os que choram, a se alegrar com os que se alegram, não ter inveja, não ter rancor. No caso, dominar a natureza humana, a raiva, a ira, a agressão, sempre ter respeito pelo próximo. Tudo isso são questões prescritivas que a Bíblia, no caso, prescreve para nós seguirmos.
As descrições são questões e relatos de fatos que ocorreram e não tem nada a ver com prescrição. A Bíblia não está ordenando, apenas relatando acontecimentos de fatos. Algo simples de entender que muitos acabam fingindo não entender. Portanto, ao analisar as alegações de que a Bíblia é um livro terrorista e sanguinário, é crucial considerar o contexto histórico, cultural e teológico dos textos. A Bíblia não deve ser lida como um manual de comportamento literal, mas como uma coleção de escritos que refletem a jornada espiritual e moral de um povo ao longo do tempo. Entender a diferença entre prescrição e descrição e o contexto das invasões de terras na Bíblia nos permite uma interpretação mais profunda e equilibrada das Escrituras, e não apenas uma questão superficial e um julgamento sem base, ignorando algumas regras da literatura. Como se fosse um grupo de terrorista naquela exatamente. Época. Pessoas que invadiam terras, entravam, acabavam com as pessoas. Estão tomando agora seu estúdio, se apropriando daqui do local e falaram que é em nome de Deus. O que você acha disso? E aí, tu vai fazer o quê? Tu sabe o que foi que Deus de Abraão disse para os israelitas? Onde pisar a planta do vosso pé será vosso, certo? E será a vossa lei. Ou seja, é apenas uma questão de diferenciar descrição e prescrição na Bíblia. Ao ler as Escrituras, é crucial diferenciar entre textos descritivos e prescritivos. Textos descritivos narram eventos históricos ou ações de indivíduos sem necessariamente endosá-los ou condená-los. Já os textos prescritivos estabelecem normas, mandamentos e orientações sobre como devemos viver. O relato, por exemplo, do casamento de Caim é descritivo. Ele simplesmente informa o que aconteceu sem emitir juízo de valor. Por outro lado, as leis em Levíticos que proíbem o incesto são prescritivas, estabelecem claramente a vontade de Deus para o comportamento humano. Assim, apenas porque a Bíblia descreve um evento, não significa que ela o aprove ou recomende. Ou seja, é crucial entender a distinção entre textos descritivos e prescritivos nas Escrituras. Textos descritivos narram eventos e ações de pessoas, enquanto textos prescritivos estabelecem normas e mandamentos divinos. Por exemplo, os relatos das filhas de Ló é descritivo, onde tem a questão do ato do incesto. Ele relata o que aconteceu sem necessariamente aprovar ou condenar explicitamente as ações. Embora o episódio de Ló e suas filhas sejam descritivos, sem julgamento explícito naquele contexto, a Bíblia, em outras passagens, por exemplo, condena claramente a prática do incesto. Em Levítico capítulo 18, versículo 6, Deus ordena: nenhum de vocês se aproximará de sua parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Isso demonstra que, apesar de certos eventos serem narrados, eles não refletem necessariamente a aprovação divina, porque é apenas um texto narrativo, descritivo, narrando um fato, um acontecimento, diferente de algo prescritivos. Desculpe a redundância, mas algo tem que ser explicado, pois muitos não entendem ou fingem não entender. Ao ler a Bíblia, é essencial discernir entre o que é descrito e o que é prescrito. O relato das filhas de Ló, como a gente falou, é uma narrativa descritiva que não implica endosso divino ao incesto. A Bíblia, em suas leis e mandamentos, condena explicitamente tais práticas, como também o homicídio, o assassinato e etc. Portanto, ao interpretarmos as Escrituras, devemos considerar o contexto e a intenção do texto, reconhecendo que nem tudo que é relatado é aprovado por Deus. Se você gostou desse conteúdo e achou esclarecedor, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais discussões sobre temas bíblicos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.